Ô, Theo, deixa eu trazer, além de todos esses elementos que o Pedro colocou, né, das entregas do governo ficarem mais evidentes, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressista, senador pelo Piauí, acabou de compartilhar aqui um comentário sobre esse Datafolha. O Datafolha expressa em números a terceira lei de Newton. Lembra qual que é essa, Theo Cury? A terceira lei de Newton? Da ação e da reação. Muito bem, Theo Cury, mestre em jornalismo e na física também, está afinado. E aí ele fala isso, quem passou os 2 últimos anos agindo contra os outros, colhe contrariedade. O Lula mais amargo dos 3 é o mais rejeitado de todos os Lulas. Ação e reação. Theo Cury, tudo isso, peguei esse gancho aqui desse post do senador Ciro Nogueira, porque é fato que tem havido muita bateção de cabeça dentro do governo. Mas a questão é, e o próprio presidente, a imagem que ele próprio está projetando de si quando ele tenta consertar a comunicação do governo, fala publicamente que a comunicação precisa melhorar, e aí vai numa entrevista de improviso e fala que as pessoas precisam economizar e deixar de comprar aquilo que está caro e dar munição para a oposição. O quanto que o próprio presidente precisa sentar consigo próprio e botar ordem na própria casa, digamos assim, para fazer aí melhorar a imagem do governo, senão a tendência ali do que ele tinha no início do mandato para agora é uma tendência de fato de desgaste de imagem e de desconfiança da população. Sem dúvida, falta um alinhamento interno e a gente está falando disso há 2 anos. E eu pego sempre o exemplo da última reunião ministerial, a primeira de 2025, em que ficou definido o seguinte, entre outras coisas, que toda a comunicação passaria por Sidônio Palmeira, o novo ministro-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, e que todas as ações do governo, as políticas públicas, as ideias de propostas, de projetos e do que o governo iria tocar a partir de agora, passaria necessariamente pela Casa Civil. E no dia seguinte, o ministro-chefe da Casa Civil dá a declaração ali de intervenção para conter a alta do preço dos alimentos. Então, no dia seguinte já houve um erro. Depois de comunicação de quem centralizaria as ações e as políticas públicas do governo nessa reta final de 2 anos que a gente tem pela frente. Então, ali já mostra que aquela reunião não serviu de uma maneira muito clara para que, de fato, as coisas saíssem do papel e fossem colocadas em prática. Depois, o presidente deu declarações que não ajudaram, entre elas essa declaração sobre deixar de comprar em meio à alta de preço dos alimentos e que as pessoas não têm opção, precisam comprar e estão diante de preços altos nos supermercados do país. Então, o Pedro menciona isso, mas para além de falar, precisa entregar. E não só entregar, mas convencer, que aí é a maior dificuldade. O governo bate muito nessa tecla, toda reunião ministerial é a mesma coisa por parte do que é passado para a imprensa pelas fontes do Palácio do Planalto, pelas fontes do governo, e pelo que é dito depois nas reuniões, que é preciso tirar os projetos do papel, é preciso entregar, é preciso que os ministérios, de fato, coloquem na rua as suas propostas, implementem as suas ações. Isso precisa sair do papel, mas junto com isso precisa haver um convencimento da população de que essa medida, essa política pública, de fato, vai trazer um benefício para a população. Se isso não acontecer, não haverá milagre, aí parafraseando o próprio presidente Lula, não haverá milagre para as eleições do ano que vem. Em meio a tudo isso, e eu falei isso na nossa última conversa, e eu acho que é importante porque esse é o sinal que se acende dentro do Palácio do Planalto, o governo luta para manter a sua base de apoio, aqueles que o ajudaram a eleger no final de 2022 contra Jair Bolsonaro, e aglutinar uma parte dos eleitores, ou indecisos, ou não tão indecisos, mas eleitores de centro. O que a gente está vendo agora fala-se muito na reunião, na reforma ministerial, um aceno ao centro poderia ajudar nisso, mas aí vem um Datafolha e mostra que mesmo na base de apoio do governo do presidente Lula, há uma queda na avaliação positiva. Então, segmentos que historicamente o apoiaram e nesse mesmo governo, nesses últimos 2 anos, o apoiaram e deram uma avaliação ou boa ou ótima, agora já não vem da mesma forma. Então isso é muito preocupante para o governo.
quando eleitores do Nordeste, eleitores que têm um ensino fundamental, eleitores que ganham até 2 salários mínimos e os eleitores que votaram no presidente Lula no segundo turno de 2022 deixam de ter a mesma avaliação que tinham no começo com relação ao presidente. Isso é muito, muito sério para o governo. Então, ao mesmo tempo que você tenta buscar os eleitores de centro, você está perdendo a boa avaliação dos seus eleitores, de quem, em tese, deveria estar fechado com o governo. Então, esse é um complicador a mais em meio aos problemas de comunicação do governo, mesmo com a chegada do novo ministro, com as derrapadas não só do presidente, mas dos ministros dentro do governo e da falta de não só das entregas, mas da percepção positiva da população dessas entregas que vêm sendo feitas pelo governo. Se as viagens vão funcionar, se a inclusão agora da primeira-dama, Janja Lula da Silva, nessas viagens vai ajudar, se a liberação do presidente para essas viagens nacionais vai ajudar, a gente não sabe, mas precisa haver um convencimento de que essas políticas públicas estão fazendo efeito. E, por enquanto, não é isso que as pesquisas estão mostrando.